Olá, bom dia. Estamos aqui para começar esse novo encontro. Então vamos esperando aí a galera chegar. Hoje é sábado, dia 30 de maio. Bom dia, Isa, bem-vinda. Tudo bem por aí? Sara entrou. Oi, Rômulo, bom dia. Oi, Rashi, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todo mundo que vem entrando. Bom dia, Vitor. Bom dia, Hassan. Bem-vindo. Hassan também aí, se quiser entrar depois com a Sara para falar sobre também a sua experiência, tá super bem-vindo, viu? Bom dia a todo mundo. E a gente está aqui então para começar essa série de lives para falar sobre autoconhecimento. E só para colocar aqui vocês no papo, bom dia, Luzi. A gente vai falar sobre o autoconhecimento de um jeito mais realístico, né? Para falar a real, de um jeito de como a gente já está um pouco de tempo nesse caminho aí. Eu já fazem mais ou menos uns 8 anos de yoga, mais 6 anos de faculdade de psicologia. Então a gente já está aí há algum tempo, a Sara também ela vai contar para vocês. E a gente vai falar real sobre esse assunto do autoconhecimento, que não são só flores. Bom dia, Mari, tudo bem? E a minha mãe, bom dia, tudo bem? Oi, outra Mari, bom dia. E a gente vai falar aí sobre o autoconhecimento, sobre um pouquinho sobre a nossa história, a nossa visão sobre esse caminho e jogando a real mesmo. Então, eu vou fechar os comentários enquanto a Sara estiver aqui com a gente no começo, porque senão os comentários vão ficar bem no rosto dela. E depois no final eu vou abrir 10 minutos para vocês fazerem perguntas. Então, vai anotando aí as suas perguntas para a gente poder interagir no final da live. Aproveita e se você achou o tema interessante, já convida aí a galera que você conhece que sabe que vai também aproveitar dessa troca de ideias aqui. Então, vamos lá. Esperando a Sara entrar. Bom dia! Bom dia, Tudo bem? tudo bem e vocês? Tudo Vocês? bem. Oi, oi. Ah, tá Tá friozinho friozinho. aí. Hã? Friaca. Tá mó friaca aqui, né? A galera que tá aqui no Brasil deve estar todo mundo sofrendo. Falando, nossa, meu, acordar cedo no sábado, fala sério. Deve estar a galera assistindo a live na cama aqui, ó, com o cobertor. Aham, era a minha Deveria, vontade. né? Com um chazinho quente aqui, ó. Ai, ai, é verdade. Bom, Bom, então, gente, e primeiro, apresente-se para nós. Quem é você? isso. Bom, quem eu sou, né? É óbvio que eu sou a Sara. Eu tenho 24 anos. Eu me formei em engenharia no passado. Mas eu sempre fui uma pessoa meio diferentona, assim, no universo da engenharia, né? Bom, acho que eu virei vegetariana com 9 anos de idade, então, tipo, eu falo que isso acho que foi o começo de todo o meu despertar. Porque uma criancinha que não consegue nem ter ideia direito do mundo, tomando uma decisão dessas e nunca mais come carne, né, obviamente. E aí, depois disso, eu sempre fui fazendo umas buscas meio diferentonas, assim. Eu fui fazer curso sobre conhecimento gnóstico com 13 anos. Aí eu entrei na faculdade e eu acho que foi quando começou tudo se realmente se revelar para mim, né? Porque eu sinto que eu vivia o autoconhecimento muito num nível de busca um pouco mental ainda, sabe? De buscar respostas que a gente sempre é curioso, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde que eu vou, que é realmente começar a descobrir a minha essência, mas eu vivia no nível intelectual. E aí eu acho que quando eu acessei, né, um vazio dentro de mim, eu comecei de fato, e isso deve ter uns 4, 5 anos mais ou menos. Foi quando eu fiz a grande pergunta, quem eu sou, e eu descobri que eu não sabia quem eu era, não sabia nada. E aí é isso, hoje eu tô, depois que eu comecei minha jornada de autoconhecimento, eu percebi nossa, isso era a minha vida, né? Tipo, eu sabia que até o final da minha vida eu ia continuar nisso. E aí, dentro da engenharia, eu comecei a trilhar um caminho paralelo, né, do autoconhecimento. Então, junto com os amigos, a gente fundou um coletivo de autoconhecimento dentro da Universidade de Engenharia, para a gente simplesmente se reunir e falar sobre isso.
E aí hoje eu trabalho com consultoria e eu prototipo trilhas, né, jornadas de treinamento focado em autoconhecimento para jovens e multinacionais. Então, vamos ver o que que dá isso, né? Nossa, é uma ideia maravilhosa, com É, certeza. é, E eu queria, agora que você falou sobre esse vazio, eu sinto que, assim, isso aconteceu também comigo, eu acredito que com a maioria das pessoas, a gente tem que tocar o pé no fundo do poço, encontrar esse vazio, sentir essa dor para depois ir buscar. Então eu queria que você contasse como é que foi esse processo para você, assim, porque o autoconhecimento, ele surge de um processo de dor, né, querendo ou não, assim, é um processo de questionamento, de uma sensação de falta, talvez, ou talvez uma sensação um pouco de, tipo, é isso assim, de perdida, assim, né? Tipo, e exato. então, assim, conta pra gente como é que foi esse processo dentro do, né, quando você contou que teve sentiu esse vazio. É. Nossa, eu lembro que foi meio doido, porque foi no momento que eu comecei a questionar se engenharia era para mim, né? Tipo, eu comecei a perceber que várias coisas da minha vida não estavam do jeito que eu queria. Tipo, eu ia muito pra festa, bebia demais, e eu não queria estudar, não queria estar ali. Tipo, eu fui percebendo que várias coisas não me deixavam feliz. E daí eu comecei a questionar, né? O que me faz feliz? E aí eu percebi que existia um vazio de felicidade dentro de mim, tipo, ou seja, não existia, eu vivia de acordo com o que a sociedade dizia que era o certo fazer ou não certo fazer. E, e aí eu senti isso e eu fui fazer um mochilão, né, sozinha, porque Hum. eu não aguentava mais lidar. Eu já tava, tipo, há 2 anos que eu ia pra festa todo dia. Eu falava, gente, minha vida, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou morrer. Tipo, eu percebi que eu colocava esse vazio em outras coisas, sabe? Eu tentava preencher o vazio com outras coisas que não fosse tentar descobrir o que tinha dentro. E aí, quando eu fui Hum. para essa viagem, eu lembro que eu escrevi: eu quero me encontrar, encontrar Deus, porque eu não aguentava mais me sentir perdida no mundo. E eu acho que eu realmente entrei dentro desse vazio quando eu percebi que é, ele existia porque eu não permitia acessar quem eu era por causa de coisas da família, da sociedade. Tipo, eu percebi que eu vestia muitas máscaras para satisfazer os outros e eu não me permitia ser quem eu era porque eu nem sabia quem eu era, né? Então foi um pouco isso, assim, essa busca desse vazio, de, sei lá, preencher o vazio, né? E para E essas você, Ju, como más, foi? nossa, eu lembro que quando eu era criança, assim, eu não lembro quantos anos, mas eu comecei a ter consciência da morte, sabe? E isso sempre me deu muito medo, assim. E de questionar, tipo, nossa, um dia eu vou morrer, isso é certeza, vai acontecer. E eu sei que também as pessoas que eu amo vão morrer. Então isso sempre meio que no começo pra mim era uma coisa que me dava medo. Não era o que me trazia uma sensação de paz nem nada, muito pelo contrário. Eu sinto que isso é um primeiro momento que a gente se dá conta que a gente tem fim, né? E o que a gente vai fazer com a vida a partir desse momento. Tipo, então, por muito tempo eu sinto que a gente começa a negar, né? A gente não quer, a gente. Primeiro porque é muito difícil ter as ferramentas para lidar com isso. E segundo, quer dizer, não é difícil, mas aqui não é cultural, né, na verdade. E segundo, É, porque dá medo. E aí esse medo, ele vira uma coisa muito grande e a gente fica querendo negar. E eu sinto que também quando eu tinha uns 15, 14, 15 anos, eu tive um processo de não querer comer. Fiquei um ano mais ou menos assim, perdendo muito peso, tipo, tive anorexia mesmo. E depois disso, quando eu voltei a comer, eu comecei a, tipo, conectar muito com uma galera meio nada a ver, assim, porque eu queria mostrar que eu era diferentona. Eu também estava nessa busca de saber quem eu era. Eu já sabia que eu não queria corresponder aos padrões, mas eu não sabia para onde que eu ia. Então eu continuei, querendo ou não, indo para algum padrão, né? Então também esse rolê de muita festa, de beber muito, sempre exageradamente, achando que a alteração da minha consciência ia me trazer alguma coisa de diferente. É claro que no momento que a nossa consciência está alterada, a gente pode sentir uma sensação de plenitude, de alegria, sei lá, mas depois que passa a queda, né, é muito grande, assim, daí a gente começa a ver que será que vale a pena essa subida e essa queda, né, assim, usando tipo álcool, né, e outras coisas. Então, foi muito psicodélico. e muitas festas e, tipo,
sempre nessa de, tipo, de querer entender também como o mundo estava funcionando. Mas quando... E eu comecei a... Então, eu fui estudar psicologia, porque eu também estava sempre questionando essa ordem natural das coisas, que não me parece muito natural, é criada, né, socialmente. E aí eu fui... E aí, né, quando você estuda psicologia, assim, é muita coisa, né? Então, eu acho que quem estuda medicina deve passar por isso também. Tipo, a gente acha que a gente tem todas as doenças, né? Tipo, eu acho que eu sou meio neurótica, meio psicótica, eu tenho a síndrome do pânico, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E, enfim, e aí eu comecei a fazer terapia. A primeira vez que eu fiz terapia, eu tinha 15, 16 anos. Eu fiz um ano de terapia, psicanálise, né? E aí eu sinto que já foi um processo, assim, importante. Depois, quando eu estava na faculdade, eu fiquei mais 5 anos fazendo análise. Mas eu sinto que eu estava muito no mental. Eu já sou muito mental. Eu Eu já também. sou muito. Então, quando eu fiquei nesse processo de análise, eu continuei ali nessa masturbação mental. Apesar de ter já passado por um processo muito importante de mudança, de questionamento. Eu também, um processo que me colocou também nessa linha foi quando eu sofri um acidente de carro, que tem essa cicatriz aqui. Não sei se dá pra ver, mas nesse processo parece que eu despertei alguma coisa em mim, que foi também esse medo da morte. Tipo, poderia ter acontecido uma coisa muito grave, graças a Deus que foi só uma cicatriz. E nesse processo foi assim que muita coisa, muita ficha caiu. Apesar de eu ter tido esse medo, né, de morrer, de ter passado vários dias dormindo com a minha mãe, tipo, não conseguia dormir sozinha. Enfim, e assim, mas na verdade, depois disso eu comecei a também, o yoga começou a surgir na minha vida, e mexendo o meu corpo e respirando com os olhos fechados, eu comecei a, nossa, era mágico, assim, eu comecei a me conhecer de um jeito diferente. Então, eu sinto que foi um processo gradual, mas ao mesmo tempo tiveram algumas Uhum. rupturas. Por exemplo, esse acidente É, de carro, que foi tipo um chamado, assim, cara, tipo, você tá indo pra um caminho que não é esse. Você não tá no seu caminho. Então, o universo sempre faz alguma coisa para colocar a gente de volta no caminho que a gente nasceu, para o que a gente veio fazer no mundo, né? Claro que não necessariamente todo mundo tem que passar por isso. Eu acho que pode ser uma coisa mais suave também, mais sutil. é. Mas o Mas é universo isso. sempre manda os sinais. O tempo todo, né? E eu comecei a. E aí, com essas aulas de yoga, eu comecei a entender coisas que. Porque hoje eu consigo entender um pouco essa parte. Porque eu fui muito para psicanálise, sabe? É uma coisa que me encanta muito esse trabalho com o inconsciente. Para mim, não precisa de uma prova. Como fala? Porque dentro da ciência, né? Porque a psicologia é considerada uma ciência, caso contrário, não seria aceita assim na academia, né? Como uma ciência. Então, para ser uma ciência, a psicologia teve que entrar dentro dos padrões científicos do materialismo, que é tipo mensurar as coisas. Então, tem que fazer pesquisa, colocar em tabela, colocar em gráfico, aí a gente sabe que aquela teoria funciona. Mas a psicanálise não entra nesse lugar, é impossível. Quer dizer, eu acho que é Não. impossível, né? Você sempre está num lugar qualitativo, você tem num lugar num contato de um a um, né? E uma teoria que é difícil, às vezes algumas pessoas não aceitam que existe o inconsciente, né? Mas Uhum. da gente entrar em contato com esse espaço interno de saber quanto a gente, na verdade, Não sei. não sabe quem a gente é. Que a gente tem tantas coisas que manipulam as nossas ações na vida sem que a gente tenha contato com elas. E tudo isso foi conectando muito também com o yoga, para mim, com a filosofia do yoga que veio um pouco depois, mas que para mim fez muito sentido esse mover o corpo para conhecer esse espaço através do corpo, sabe? E que Para foi mim, mais profundo. Pode falar. eu acho que para mim isso de acessar esse espaço, né, o inconsciente, ele vai se dando de diversas maneiras, porque eu sou uma pessoa que eu adoro buscar várias ferramentas, testar várias coisas diferentes. Mas muito, acho que uma das maiores ferramentas assim para mim é a meditação, né? Eu já meditei 1000 técnicas diferentes e faz uns anos já.
O yoga também é algo que me encanta demais. Por mais que a minha relação com o yoga é tipo quase uma luta às vezes, porque realmente mexer com o corpo tira lá do fundo, né? Então às vezes eu fico assustada com o que vem. E relacionamento, né? Eu acho que pra mim relacionamento com amigos, família e relacionamento íntimo é uma das maiores ferramentas de acessar o nosso inconsciente, porque é onde vem, né, vários dos nossos padrões, nossas crenças. Fala Eu um acho pouco mais sobre essa parte do relacionamento. Assim, então a Nossa, gente pode usar, tipo, eu acho que para resumir assim, que quando a gente está falando das nossas ferramentas, então a gente pode colocar yoga, meditação, no meu caso, mais esse estudo da psicologia da psicanálise. E primeiro, qual que é a técnica de meditação que você usa hoje em dia, que você se falou, essa é tipo, eu vou ficar com essa. E depois que você fale um pouco sobre essa parte dos relacionamentos, que eu acho bem importante. tá. Bom, hoje eu tô praticando meditação transcendental. Eu já pratiquei meditação guiada, meditação intuitiva, meditação ativa na natureza, meditação ativa de Osho, Kriya Yoga. E hoje estou praticando meditação transcendental porque ela me deu uma coisa que nenhuma outra técnica me deu, que foi o sem esforço. Eu acho que eu meditando eu ficava muito frustrada, porque eu não chegava em nenhum lugar, tipo, no sentido que eu me concentrava, e aí quando eu ia embora eu ficava muito frustrada, e aí eu não queria continuar fazendo aquilo, porque era ruim para mim. E aí, quando Uhum. o Hassan, né, que é instrutor, quando ele me deu o curso, eu fiquei tipo assim, nossa, como que é possível a gente meditar sem esforço? Meu Deus, é realmente sem esforço. Então, tipo, hoje eu tô praticando essa técnica porque ela me deu algo que as outras não me deram, assim. E acho que é a minha natureza buscar algo mais sem esforço, assim, mais natural, né? Eu digo, talvez. E é isso. E aí, dos relacionamentos, nossa, é muito doido, porque eu acho que desde quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, eu percebi como o relacionamento pode ser um catalisador da evolução e do autoconhecimento. E quando eu entrei nisso, eu percebi que eu queria viver um relacionamento, assim, bem profundo, no sentido de acessar o meu inconsciente fortemente e evoluir e trabalhar isso. E eu fiquei buscando, né? Tipo, óbvio que paralelo eu fui trabalhando na minha relação com os meus familiares, porque sempre tem as nossas dores, então eu fui curando muitas relações, muitas coisas foram sendo perdoadas, olhadas, coisas do passado. Então eu busquei, o meu primeiro foco foi minha família, né, porque é meu berço, então eu realmente fui atrás daquelas maiores dores da infância. Eu fui atrás do meu pai biológico, eu não conhecia, isso curou incrivelmente um espaço dentro de mim, da minha mãe, assim. Então, esse espaço da cura familiar foi muito forte para mim. Só que eu sentia que o relacionamento íntimo era o que eu queria trabalhar naquele momento, né? Então, eu comecei, foi engraçado, porque no começo eu encontrava pessoas e a gente idealiza, né? A gente projeta todas as nossas expectativas e fala, nossa, é esse daqui é que vai me iluminar. Tipo, óbvio que ninguém te ilumina, né? A única coisa que acontece é que talvez a outra pessoa ela seja um espelho para você ver o que tá dentro e você se trabalhar. E aí hoje, daí eu encontrei o Hassan, né, que era meu melhor amigo na época. E aí foi muito louco, porque eu acredito que o relacionamento íntimo, ele acaba te levando para espaço que você não quer ver. É tipo, Hum. desde as coisas pequenininhas assim da vida até tipo ideais muito diferentes que você tem de outra pessoa, são dois universos, né? E aí, tipo, trabalhar essa relação com o outro, se ver no outro e permitir que o outro seja um espelho de si, às vezes dói, né? E é engraçado, porque eu Uhum. acho que a maior fuga que eu tenho do meu processo de autoconhecimento é no meu relacionamento. Assim, quando eu não quero saber de autoconhecimento, a primeira coisa que eu faço é, tipo, ligar o relacionamento no automático. E aí, tipo, começa a vir todas aquelas coisinhas, né? Do dia a dia que a gente acaba pegando no pé do outro. Mas eu acho que quando eu me permito, assim, me abrir para realmente me olhar e ver o que está acontecendo dentro do relacionamento e me perceber e ver o que tem dentro, nossa, é muito. É uma evolução muito grande, assim. É uma benção, eu falo, que a gente poder trilhar um caminho de evolução junto com alguém que busca evoluir sua consciência também. Uhum.
Então, eu acho que Exatamente. isso é fundamental. Os relacionamentos também são uma ferramenta muito importante, né, do autoconhecimento e que todo mundo tem. Então, não é necessário fazer um esforço hercúleo para você achar uma yoga, não sei o que lá, ou um tipo de meditação XYZ, mas simplesmente Exato. focar e observar também os nossos padrões, né, dentro dos relacionamentos de resposta e talvez também, como você falou antes, sobre as máscaras que a gente usa, sobre as expectativas que os outros têm sobre nós, né? E isso também está muito conectado com os relacionamentos, no sentido de que a gente tem um trauma inicial de vida, assim, eu sinto de querer agradar, né? De não querer ser rechaçado, de querer fazer alguma coisa para receber o amor. E aí eu sinto que cai no naquela sensação que, com o processo, ela vem em alguns momentos de que a gente não precisa fazer nada para ser amado. Exato. E isso são alguns lapsos que existem, que eu tenho de vez em quando e que me salvam, assim. Então, não sei se você já sentiu isso ou, assim, que tipo, eu não preciso provar nada para ninguém, entendeu? Só de eu ser eu mesma e quanto mais eu mesma eu for, na verdade, mais as pessoas vão me amar porque elas sabem que eu tô sendo verdadeira. E as pessoas que não estiverem do meu lado nesse momento é porque não era para elas estarem mesmo, entendeu? É, Então, tipo, pode falar. isso tem a ver, talvez, eu acho que com também essa coisa da gente querer também buscar muito no social, na coisa da festa, na coisa da, sabe? Tipo, de querer fazer assim igual os outros, tá mais que os outros. E no final, depois a gente descobre que, tipo, ninguém tava nem aí pra isso, sabe? Eu sinto que é exatamente isso. Tipo, a gente. Eu acho que muitas pessoas que eu conheço, muitos meus amigos assim, que compartilham um pouco da jornada, como foi, acho que muitos deles começam no questionamento, né? De tipo, meu Deus, que máscara é essa que eu tô vestindo, né? De perceber que existem condicionamentos das nossas atitudes e das nossas crenças baseados na consciência coletiva, baseado naquele entorno que a gente tá, no que os nossos familiares falam que é certo, falam que é errado. E aí, tipo, eu realmente sinto que começar a sair disso e perceber que para ser amado a gente realmente não precisa fazer nada é um caminho, né? Porque primeiro a gente descobre que a gente não precisa fazer nada, a gente descobre aqui, né? Tipo, É. tá, Deus me ama, eu sou Deus. E aí, tipo, naturalmente o universo é amor, eu sou amor, pra que eu preciso ser amada, né? Mas primeiro eu sinto que a gente reflete nisso só na mente, né? E aí sente no coração um momento, né, de acho que inconscientemente, muito do que a gente faz é esperando algo em troca, né? Esperando algum tipo de reconhecimento, algum tipo de Uhum. amor, algum tipo de atenção. E eu acho que, nossa, minha vida, assim, nesses últimos anos foi justamente me desvencilhando e tirando essas máscaras. Porque eu acho que o autoconhecimento ele é muito mais um processo de você tirar aquilo que está em excesso do que você ficar colocando mais coisa, mais estereótipo, mais máscara. E tirando e ficando no simples cada vez mais, né? Ficando só com aquilo que você é e tirando todas essas crenças que a gente se coloca pela consciência coletiva, né? Pelo nosso próprio processo de evolução. Sim, e eu sinto que esse processo vai entrar também num dos tópicos da nossa conversa, que são as famosas pedras no caminho. Ou, de repente, assim, eu vejo como se em vários momentos a gente virasse casulo e tivesse que sair do casulo para voar. E depois, tipo, isso acontece várias vezes, não é só uma, né? Às vezes, no começo, no comecinho, eu achava assim, ai, agora eu vou fazer essa sessão de terapia sei lá, constelação familiar e isso vai me libertar de todos os meus problemas. Só que não, né? É tipo, são várias Não tem coisinhas milagre, assim. né? Não tem milagre. E às vezes a gente tem que voltar no mesmo ponto de novo. Tem que ter paciência. E tem que ter essa força interna de querer ir, de querer, assim, estourar o casulo uma hora, né? Ou de quebrar o ovo. Tem que ter uma força que vem de dentro daquela borboleta que
que estoura o casulo, É. né? E são várias vezes que isso acontece. Só que esse momento de estourar o casulo é dolorido, né? E de Muitas entrar no vezes ele é casulo também dolorido. aconteceu. E de entrar no casulo também, é verdade. Então, não sei se você tiver algum exemplo, alguma coisa que você lembre de algum momento assim, nesse processo que foi, tipo, que especialmente assim, que você falou, não, acho que é melhor ficar ignorante mesmo, ou se nunca aconteceu isso com você. Nossa, aconteceu muito já, eu acho que de ter essa vontade de desistir. Eu não sei se eu consigo pensar em algum evento específico, mas eu sinto que, pelo menos na minha rotina, né, na minha vida e no meu processo, esse ranço, eu chamo de ranço do autoconhecimento. Eu acho que ele vai acontecendo aos poucos, sabe? Eu acho que meu inconsciente percebe que eu tô entrando num espaço que tem algo que eu não quero ver ali. E aí começa todo o processo, né, de julgamento, o processo de você, do medo, né, do que vai acontecer. Só que eu persisto, né, um tempo. Eu falo, não, vou continuar. Só que daí o ranço vai aumentando, eu sinto. É como se, tipo, quanto mais eu vou chegando perto desse núcleo, mais eu vou, tipo, querendo sair e falar, nossa, não quero ver nada disso, eu queria ter ficado inconsciente. E aí, normalmente, isso vem acompanhado de parar alguma prática. Ou eu paro de meditar um pouco, ou eu paro de praticar yoga um pouco. Ou eu desligo meu relacionamento, a consciência do meu Aham. relacionamento. Então, tipo, eu consigo perceber que vai ser um processo gradual, assim. Mas eu percebo depois de um tempo também, quando eu me desligo, né? Realmente, é como se eu, tipo, fizesse um turn off por, tipo, uns dias. No Aham. começo no começo do meu processo de autoconhecimento, isso durava meses, assim. Hoje em dia eu sinto que o tempo desse turn off, assim, é muito menor. Eu sinto que agora dura, sei lá, 3, 4, 5 dias e aí já volta tudo ao normal, né? Mas eu acho que é realmente um processo de ir percebendo que você está acessando esses espaços, como chama? Quando você repele, né? Você está É, repelindo daí porque você negação, quer né? entrar. Então, e aí depois você ativa essa força, né? Ativa essa vontade de continuar trilhando, de continuar indo atrás de quem você é. E aí retoma tudo ao normal, né? Mas eu acho que a retomada é o momento mais difícil. Mas, por exemplo, eu poderia dizer para a galera que está aqui, porque tem muita gente que me pergunta e que comenta assim sobre, nossa, eu fiquei tipo 3 dias sem praticar, ou sei lá, uma semana sem praticar, e rola uma culpa, né? Querendo ou não, assim, já rolou muito isso comigo, tipo, ai meu Deus, e agora? Eu saí do meu, né, do minha rotina, não sei o quê. E na verdade eu sinto que conversando aqui com você, e como eu vejo que isso acontece meio que com muitas pessoas com quem eu converso, é tipo, muita paciência, né, gente? Isso é normal, tem os seus altos e baixos, a gente tem que respeitar também, porque agora eu até lembrei que eu não lembro onde que eu li isso, acho que foi com o professor Hélio Couto, que ele fala assim: você pode despertar de dois jeitos, tipo, imagina que o despertar é jogar água em você, no seu núcleo. Eu posso vir com uma mangueira de bombeiro e tipo, vai te quebrar inteiro. Ou então eu vou devagarzinho, gota a gota. Então eu sinto que a gente tem que ter essa paciência e essa consciência que é um processo para a vida inteira, né? Como você falou, que é um processo, na verdade, de várias vidas, né? Que a gente vai despertando para descobrir quem a Exato. gente é de verdade. Eu E é isso que lembrei de eu uma sinto também que esse processo de tirar. Fala. você pediu exemplo, né? Eu lembrei agora que você falou isso, né? De tipo, vem com uma mangueira ou vem com gota a gota. E quando uma das primeiras vezes que eu fui consagrar ayahuasca, né? Eu lembro que eu acessei um trauma muito grande, que foi tipo, de eu não conhecer o meu pai biológico, né? Tipo, tinha uma coisa ali não resolvida, eu senti. E eu lembro que foi quando eu, tipo, acessei esse espaço, foi como se o bombeiro viesse com uma mangueira, assim, eu queria morrer, eu não queria ver aquilo. Eu lembro que foi tipo, pelo amor de Deus, eu vou morrer, eu não quero mais, eu quero sair daqui. Tipo, pra mim foi muito, muito, muito forte, sabe? Acessar um trauma. Normalmente nossos maiores traumas estão quando a gente é criança, né? E aí, quando eu recebi essa mangueirada, assim, tipo, óbvio que a gente recupera, a gente levanta uma hora, mas é meio traumatizante, assim, eu digo. Só que o lance muita gente acha que, você até falou isso, né? A gente vai, usa alguma coisa
ou a gente vai para um retiro, ou a gente descobre alguma ferramenta nova, e a gente fica tipo, não, agora eu descobri o mundo, tá tudo bem, né? Tipo, já curei, olhei para aquilo, já tá curado. E aí quando eu saí, tipo, quando eu voltei, eu percebi que a cura, ela acontece na minha escolha, né? Tipo, no dia a dia, né? Não é na escolha de ir para algum retiro, ir para algum ritual. É muito na escolha que eu estou fazendo todos os dias da minha vida para curar aquele espaço, que eu passei a ficar consciente dele. E aí, quando eu voltei, eu lembro que demorou, tipo, uns 3 meses para eu aceitar que, tipo, não, eu acho que eu preciso começar a fazer alguma coisa. E aí eu fui, falei com a minha mãe, fui atrás do meu pai biológico, e aí eu sinto que a minha cura, ela veio no agir, e não no descobrir o que tinha ali, né? Então, esse agir é justamente a paciência, porque a gente tem que aceitar nosso tempo também, aceitar que a gente demora às vezes para aceitar algumas coisas e faz parte do processo aceitar esse tempo, né, que a gente precisa para nós, o tempo que a gente precisa para se vitimizar um pouco às vezes, ou o tempo que a gente precisa para, tipo, simplesmente deitar na cama e não querer viver um pouco. Isso tem a parte que você falou, entrar no casulo também é difícil. É, e eu acho legal falar sobre isso, porque também envolve mais essa lenda do autoconhecimento que tem em muitos livros aí, que você vai se autoconhecendo e você vai se iluminando e você vai só alegria e felicidade. Mas dentro desse processo tem aquele momento que você não quer sair da cama, que você não quer falar com ninguém, que vem uma raiva, assim, que você quer brigar com todo mundo. Tipo, e o que você faz com isso? Porque não tá no protocolo. Exato. Né? Tipo assim, socialmente, se você for ver, uma pessoa que pratica o autoconhecimento, você é uma professora de yoga, você trabalha com desenvolvimento pessoal, você deveria estar sempre paciente, sorridente, Você é zen. compassiva, mas a gente descobre que assim, cara, eu tô fazendo tudo certo, como eles falam. Eu medito, eu pratico yoga, eu não como carne, nananana, mas eu sinto raiva mesmo assim. E aí? É. Eu acho que é muito louco, porque eu senti exatamente isso. No começo, quando eu tive nossa, agora autoconhecimento é a chave para eu me transformar. Eu lembro que eu vesti uma máscara, um estereótipo, justamente disso, né? De tipo a pessoa que tá virando luz ali, né? O ser de luz. E eu até falo que hoje em dia, né, eu olho para trás e dou risada. Na época eu me achava toda, né? Mas, tipo, aquela, a gente veste estereótipo. Justamente você falou, a pessoa pratica yoga, ela medita, ela não come carne, ela fala gratidão, ela vai. Ela tem, tipo, vários amigos e todos eles meditam juntos e não sei o quê. E aí, tipo, eu lembro que eu vesti isso, só que vestir esse estereótipo, essa máscara, né, que a gente coloca outra máscara que a gente agora passa a ter um ego, a gente chama, né, do ego espiritual. E e aí eu lembro quando eu percebi que não era bem isso, que tipo, eu tava me sentindo mal, o problema de vestir essa máscara é que muitas vezes a gente não aceita que vai ter esses momentos. Então a gente É, fica fixado de tem que ser luz, tem que se iluminar, tem que alguma coisa, e a gente continua tem que alguma coisa, né? E não se permite simplesmente ser o que está sendo naquele momento. Porque realmente a gente tem que aceitar que vai ter pedras no caminho, não adianta, a gente é ser humano, né? A gente tem um karma para trabalhar, a gente tem todas as nossas coisas que aconteceram nessa vida e em outras vidas que vão aparecer, né? exato. E também eu sinto que essa capacidade que a gente pode ter e que eu sinto que essa transformação tem me trazido, que também é um tópico aqui da nossa conversa, que também tem tudo a ver com o seu trabalho, eu sinto, é essa capacidade de se revoltar. Porque a gente vai olhando para dentro, a gente vai se tornando, com certeza, quando a gente vai olhando para dentro e se encontrando com essas nossas sombras, com essa raiva que foi contida durante anos, porque eu sinto também porque a gente é mulher, né? Também, mais ainda, porque mulher não pode ficar puta, né? Assim, mulher puta é mal comida. Então, não, né? Então eu não vou surtar. É, então a gente vai engolindo, né, essas coisas e essas coisas assim de todo bom comportamento que nós aprendemos, de sermos muito fofas e meigas. Mas eu sinto que também os homens têm muita. Na verdade, eu sinto que os homens eles não engolem a raiva, mas eles engolem a tristeza. Então a gente tem uma coisa que a gente está engolindo ali, porque o homem não pode chorar, né?
E aí a gente começa nesse processo e aí essa panela de pressão ela é aberta. Então a gente vai lidar com esses momentos, com essas explosões de repente e tudo bem. E aí a gente vai começando a aprender com o tempo a ter compaixão por esse nosso lado também, a ter aceitação. Então tudo bem, a raiva, beleza, sabe? Ela vai e vem. A tristeza, tal, eu vou chorar e depois vai passar e depois outra coisa vai acontecer e assim, a gente vai criando uma compaixão e essa compaixão vai se expandindo naturalmente. Eu sinto, né, pelos outros, pelas coisas ao nosso entorno, né? E a gente começa a ver também a nossa sociedade, a gente vive. Então vem esse questionamento também, eu sinto que natural, assim, como que eu posso ser 100% feliz se eu vou olhar para o lado e ver uma pessoa passando fome? Se eu sei que tem gente, né, assim, que tá trabalhando não sei quantas horas por dia, que não tá feliz no trabalho, não tem tempo para estar com a sua família. Então, e que não tem nem tempo para poder se olhar, para poder se perceber, para poder saber quem eu sou, né? Então, aonde que entra o processo de autoconhecimento para você, dentro desse processo também da gente poder agir no social de alguma forma, ou de a gente poder, pra gente não se fechar numa bolha cor-de-rosa, pra gente que esse processo desperte também uma ação no coletivo, assim, de alguma forma. E eu sinto que isso tem tudo a ver com o trabalho que você está fazendo de ir nas empresas e falar para as pessoas: oi, entendeu? Tipo, se você tá aqui porque você quer, é muito massa. Nossa, maravilha. Mas e se você tá aqui só porque você precisa da grana? Será que é massa? Por exemplo. Então, não sei, queria que você falasse um pouquinho disso. Sim. Isso de será que você está aqui só pela grana é, inclusive, eu tava conversando com o pessoal, né, sobre autoconhecimento dentro das empresas e a gente levantou como um problema, né? Tipo, às vezes você leva autoconhecimento para a empresa e o que acontece? A pessoa descobre que ela não quer estar ali. Ela descobre que ela não quer trabalhar só pelo dinheiro e ela sai. E aí a gente questiona, será que para a empresa isso é bom? Será que é ruim? Enfim, foi um questionamento, porque realmente isso pode acontecer e é um risco. Uhum. Porém, dentro desse meu trabalho, né? Ai, passou um caminhão aqui. Dentro desse trabalho, eu sinto que o ponto-chave é primeiro a pessoa descobrir que existe algo além do que ela está vivendo ali, né? Porque eu acho que a gente vive, né? O que a gente já falou, que a gente vive no automático, um monte de máscara, a gente não percebe que existe uma essência maior dentro de tudo que a gente diz ser. Então, o trabalho dentro da empresa, primeiro, eu acho que é ela perceber que existe algo além daquilo que ela busca, né? E talvez o que ela busca não é o que ela quer de verdade. E eu acho que o trabalho do autoconhecimento no nível social, né? Eu acho que, na minha opinião, a maior coisa que a gente pode fazer é acessar o nosso Dharma, né? Tipo, o nosso propósito, qual que é o nosso serviço para o mundo. Porque a gente veio por um propósito maior, né? Não adianta a gente falar que a gente veio aqui só para viver, tipo, no sentido de viver sem consciência, né? E aí eu acho que quando a gente acessa esse Dharma, esse propósito, a gente naturalmente começa a levar ele para outras pessoas, porque nosso, como ser humano, nosso Dharma é servir. É Uhum. poder todo mundo se iluminar juntos, todo mundo evoluir juntos e não só ficar na nossa bolha. Então, para mim, pelo menos, quando eu acessei esse senso, assim, de, nossa, o que, que eu vim fazer no mundo, né? Qual é o trabalho que eu tenho que ter? E aí foi quando eu percebi que vai muito além de fazer movimentos sociais. Óbvio que tem pessoa que o propósito da pessoa é ir fazer caridade, é ir fazer Uhum. movimentos sociais. Mas não necessariamente, não é porque você entra num processo de autoconhecimento, você tem que fazer trabalho social. Eu acho que o trabalho de você transformar o seu trabalho de hoje em dia já num trabalho de serviço é mudar a perspectiva, né? Você nem precisa sair da empresa às vezes. Você continua fazendo Uhum. aquilo que você está fazendo porque você gosta, mas você percebe que você não está fazendo só por você. Você passa a fazer com uma noção de serviço, né? De levar as outras pessoas juntas a elevarem a consciência. Então Uhum. foi um pouco do que aconteceu comigo, assim. E eu percebo que isso também acontece em alguns lugares que eu vou levando, né? Esses trabalhos. De que não necessariamente é você abandonar tudo, não necessariamente é você ir fazer trabalho social. É simplesmente você ter essa noção de servir. Então, movimentos grandiosos são feitos por pequenos atos, né? Então, você
tratar o outro com mais respeito, compaixão pelo processo do outro, não julgamento. Tudo que a gente pratica no yoga, na meditação, com a gente mesmo, ele passa, é o que você disse, né, Ju? Ele passa a ser expandido para outros seres. E aí, naturalmente, a gente trabalha nossas relações e o propósito, né, da gente estar aqui. Então, Porque a gente acho que é pode isso, um cumprir o pouco. propósito independente do que a gente faça. Não existe algo mais elevado do que o outro, né? Todo mundo é importante. E eu sinto que isso na filosofia indiana é muito claro. Então, não existe, tipo, o cara que vende alguma coisa numa loja é melhor que o cara que varre o chão, ou que limpa a calçada, ou melhor que o cara que planta milho. Todo mundo é importante para a sociedade, né? Eu sinto que essa conexão que o yoga tanto preza, que é da gente se unir com o todo, da gente ter consciência de que a gente, na verdade, não é separado. Isso, pra mim, teve muito essa consciência da alimentação também, sabe? De que, tipo, cara, agradecer todo mundo que teve esse processo de fazer a comida chegar até a gente. Todos são importantes. Se não tiver uma nesse ciclo, a gente não come. Come. Né? E a gente, né, assim, tem a pessoa que planta, tem a pessoa que vai cuidar daquela semente, e tem a pessoa que vai regar, e tem a natureza que vai fazer todo o processo acontecer, e tem a pessoa que vai transportar, e tem a pessoa que vai vender para você. E todas são importantes, não existe uma mais importante. Tem a pessoa que vai varrer o chão do hospital, por exemplo, agora que a gente está falando de pandemia, né? Então, às vezes a gente fala profissionais da saúde e a gente pensa nos médicos. Só que para os médicos trabalharem no hospital, tem que ter o cara que tira o lixo, tem que ter a pessoa que varre o chão, tem que ter a outra que passa álcool em tudo, a pessoa que vai lavar os lençóis, e todas essas pessoas igualmente são importantes. Então é observar também o todo, né, em volta da gente, sem achar, então, se às vezes o meu dharma é varrer o chão do hospital e eu faço isso feliz, tipo, que maravilha, né? E eu Super sinto exemplo que para o médico que pode ter empinado, né? exatamente. E não necessariamente todos os médicos estão realizados e são felizes, né? Assim, eu acredito que a maioria sim, porque é um serviço de doação muito forte e que realmente você tem que gostar do que você faz, mas vamos dizer que às vezes a gente quer só cumprir um papel, né? Quer só vestir mais uma máscara para ser reconhecido na sociedade. E às vezes o que a gente quer fazer, o que a gente sente no nosso coração, pode ser alguma coisa até que a gente possa fazer com mais amor, vamos dizer. E é conectar, né, e o autoconhecimento tem tudo a ver, então, com essa coisa do propósito. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei por que que eu vim e com mais cuidado eu vou fazer aquele trabalho. E só de eu estar ali fazendo, tipo... Mas não é uma coisa que tem que ser forçada, né? Eu sinto. Tem que vir realmente de dentro, que é mais... também a gente vê... Às vezes eu vejo uns vídeos de autoconhecimento, assim, falando, tipo, de motivação, aí parece que, tipo... Dá vontade de forçar aquela alegria de fazer o que a gente tá fazendo, assim, tipo... então eu sempre vou estar feliz varrendo o chão, sei lá, tipo... Acho que não pode exagerar também, vamos... É que cai naquilo que a gente já falou hoje, né? A vida é uma dança de altos e baixos e nenhum processo, acho que de ninguém, vai ser simplesmente só viver nos altos. A não ser que a pessoa Exato. tenha outro nível de consciência. Exato, Mas ela exatamente. também passou por tudo que a gente está passando. Exatamente. São esses altos e baixos que colocam a gente. Porque, por exemplo, se a gente colocar a gente falando do nosso processo, um processo pessoal que precisa de uma crise para que a gente faça essa revolução, né? Tipo, um questionamento, um vazio, um acidente, uma doença, alguma coisa às vezes acontece que você, fala, nossa, tipo, o que eu vou fazer com isso? Tem que surgir uma crise. A crise, ela ela não pode ser colocada, tipo, como uma coisa negativa. A gente não tem que estar feliz o tempo todo. E o que está acontecendo agora com a nossa sociedade é isso, né? É uma crise, tá tendo uma ruptura, tipo, as coisas estão tipo... E aí, cara, é agora a hora que a gente tem que, tipo... É agora a hora da mudança, do shift. Se for para acontecer alguma mudança, é agora, né? Então eu sinto que é importante também a gente trazer essa conversa que quanto mais a gente se vê e se conhece, mais a gente pode contribuir para essa mudança de uma forma consciente, né?
Então, se é para você se filiar a um Exatamente. partido, se filia a um partido. Se é para você ir ajudar no social, ajuda no social. Mas às vezes você pode ajudar só abrindo a sua mente, sabendo quem você é e honrando, você já tá, pum, né? Hum, e revolucionando aos poucos as áreas da sua vida, né? É o que você disse. Às vezes, o relacionamento, né? A compaixão pelo outro no trabalho, na sua família, no seu companheiro ou companheira. A sua relação com o mundo, né? Quão sustentável você é, sua alimentação. Eu acho que, tipo, naturalmente, quanto mais você faz esse trabalho de autoconhecimento, mais você descobre um pouquinho a mais você pode revolucionar dentro de você. E aí, Uhum. de pouquinho em pouquinho, quando você vê realmente seu trabalho de autoconhecimento já começou a pegar esferas fora de você, né? E aí as suas atitudes já começam a melhorar um pouquinho, se cada um fizer a sua parte, né? Exato, exatamente. Se cada um fizer a sua parte. É... Então, eu não sei se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso, mas eu vou abrir para as perguntas, eu vou abrir os comentários aqui, enquanto a gente vai falando. Eu, Aí, me veio quem só mais um quiser, insight aqui. fala, fala. Gente, pergunta. Eu adoro responder perguntas. Acho que a Então, Ju também. perguntem. Bom, eu acho que me veio um insight aqui agora de que também isso do autoconhecimento ser expandido, né, no sentido da gente acabar mudando nossas atitudes em relação ao mundo, ao externo. Também uma coisa que eu me deparei no meu caminho, que foi até tipo uma dorzinha, assim, foi que não adianta a gente querer chacoalhar o outro para o outro acordar também. Tá. Porque quando eu comecei, nossa, eu queria levar todo mundo, porque é muito bonito. Por mais que doa, você começa a acessar um senso de felicidade que você nunca tinha visto. E aí você quer que todo mundo sinta, porque naturalmente o amor ele se expande, né? E aí você quer pegar as outras pessoas que você vê que ainda talvez não despertaram, né, para essa busca interior, e você quer chacoalhar e falar assim: acorda, meu Deus, vamos comigo, é muito bom, deixa eu te mostrar. Só que não é bem assim, né? Tipo, eu acho que foi algo que foi uma dor para mim de perceber que isso acontecia, mas que a gente tem que respeitar o tempo do outro, né? O máximo que a gente pode fazer é ser exemplo e as nossas atitudes direcionadas ao outro serem transformadas. E aí, pelo exemplo, a pessoa fala: nossa, talvez exista algo ali, né? Talvez a pessoa mudou, o que ela está fazendo para mudar? E aí ela talvez comece a se interessar. Não adianta a gente querer forçar isso no processo de ninguém, né? Eu acho que esse Uhum. foi um insight assim que mudou minha vida, porque é cada um no seu tempo, né? E a compaixão é respeitar a consciência de cada um, né? O que a pessoa consegue ver. E isso cai também nessa coisa que você falou do relacionamento como um espelho, porque às vezes o que a gente quer mudar no outro, o que incomoda, na É, verdade tá ressoando em alguma coisa na gente. Por que que aquilo tá ressoando? É porque tem alguma coisa ali que tá vibrando igual, né? Então, é mais uma vez olhar para dentro tipo, se perguntar, né? Não necessariamente a resposta vai ser sim ou não, mas é se perguntar assim, por que que isso tá me incomodando nessa pessoa? Né? O que que tem disso em mim? E eu não exatamente. gosto. Né? Exato. E eu sinto que isso também não necessariamente significa aceitar tudo que os outros fazem. É, porque às vezes a gente pode, assim, beleza, você é de um jeito que não, vamos dizer assim, não encaixa com o meu. E isso também passa por um processo de autoconhecimento importante, assim, da gente saber assim, ó, essa pessoa, essa, elas são legais, tipo, nada contra. Mas, tipo, eu não posso ficar muito perto delas porque eu não me sinto bem. Mas essas pessoas elas coincidem mais com o que eu penso, então eu vou ficar mais perto delas, porque elas vão me fazer bem. Também eu sinto, isso é uma coisa que eu acho um pouco delicado para mim, é um processo ainda que eu venho descobrindo sobre isso, sabe? Tipo, de colocar limite em alguns relacionamentos. Até onde esse relacionamento não significa julgar o outro, tipo, como estabelecer essa relação de julgar o outro e colocar ele, tipo, você tem que mudar para me agradar, ou num lugar, um outro extremo que seria aceitar o outro como ele é, mas ao mesmo tempo você sente que aquilo tá te fazendo mal. Eu acho que é aí que tá a dança, o equilíbrio, né, de qualquer relacionamento. É exatamente esse limiar entre você entender os seus limites e as suas barreiras e respeitar, e ao mesmo tempo respeitar o do outro. E aí, tipo, Exatamente. o máximo que cabe fazer é mudar a nossa atitude, né? Então,
se no momento, eu acredito, né? Se no momento o seu limite tipo, te faz mal ficar perto das pessoas, tem que respeitar, né? Com todo o amor e respeito e se afastando. Eu acho que isso foi algo muito grande no meu processo também, que foi bem difícil, porque eu mudei totalmente meu círculo de amizades, né? Totalmente. Porque já não Uhum. condizia mais com aquilo que eu estava construindo para mim, né? Dentro de mim. E o desapego, né? Você perceber que tá no momento de você, com toda a reverência de tudo que foi as suas amizades, você ir desapegando e perceber que tá tudo bem, que é assim mesmo, né? As pessoas, tipo, a gente vai tendo caminhos diferentes, mas nada nunca vai apagar a história e nem o amor, né? Que você sente por aquelas pessoas. Mas é um processo de desapego que dói também, né? Real, real. Ah, tem uma pergunta aqui da Isabel. Ela perguntou assim, ó, vocês acham que toda pessoa no relacionamento afetivo veio até a nossa vida por uma questão kármica? Nossa. Quer Quer responder? responder? Responda. Bom, eu vou falar assim, vou dizer, é, pelo que eu venho estudado, um pouco que ultimamente eu tô estudando um pouquinho mais da física quântica, que eu acho sim, que não toda pessoa, mas as pessoas que a gente sente uma conexão mais forte. Seja de um amor muito forte, ou seja de uma repulsa muito forte também, porque no final é energia mesmo. Eu sinto que sim, é uma questão kármica e que no fundo, qualquer relacionamento, se é uma questão kármica, o objetivo final dele é que a gente se perdoe. Então, se é um relacionamento que de repente foi positivo na vida passada, outra vida, não sei, e você sente aquela coisa gostosa com a pessoa, que ótimo. Mas às vezes a gente sente uma repulsa, é tipo uma inimizade, uma raiva, uma coisa. E aí, qual que é o objetivo? É que a gente perdoe, cara. Isso é assim, é o ensinamento que sempre o professor fala. Tipo, limpa, 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 sabe? Limpa. Eu sinto que é o trabalho do perdão e que a gente sente mais essas coisas kármicas que a gente pode se dizer é quando o negócio tá complicado. É. E outra coisa que ele fala é que a gente nunca nasce numa família por acaso. Que na verdade a gente nasce na família porque, tipo, é pra você estar com aquelas pessoas que você já teve problema, porque agora você é obrigado a resolver. Você é obrigado, entendeu? Ele fala isso. Então, isso é o que eu venho estudado, assim. Eu nunca, tipo, vou dizer, tive uma experiência transcendental pra te dar certeza. Mas é o que eu É, sinto. E você? eu acho que a única coisa relacionada a isso, eu também acredito que nada é por acaso. Todos os nós que a gente forma de relações sempre vem com alguma coisa a ser trabalhada. Porém, eu acredito muito assim que a gente consegue pegar esses nós kármicos e transformar eles em nós dármicos, né? Eu falo Aham. que o relacionamento é pegar um relacionamento que muitas vezes pode ser kármico para transformar num relacionamento dármico, em que flui muito mais, né, esse amor profundo e que é realmente pegando o karma, perdoando e transformando ele em coisas positivas para si, para o outro e para todos que estão ao redor. Pra todo mundo Pelo crescer, menos né? Um ajuda o outro a evoluir. Aí aqui ela falou bem o termo, a Mônica falou entrelaçamento quântico. É isso mesmo que ele legal. fala. E a Mari perguntou aqui, ó, acho que vai mais para você essa. Alguma dica para autoconhecimento no mundo do trabalho profissional? Nossa. Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho me deparado assim com o pessoal que eu trabalho nas empresas é que muitas vezes a gente separa muito forte o nosso universo pessoal com o nosso universo profissional. Então, dentro da empresa, muitas vezes a gente veste uma máscara que é muito maior que a máscara que a gente veste no dia a dia, né? Então, eu acho que o que eu sempre falo é tenta não fazer você ser duas pessoas diferentes, uma no ambiente profissional e outra no seu universo pessoal. Porque você é uma pessoa só, você tem que ser íntegra em tudo que você faz. Então, levar essa integridade para o ambiente de trabalho também. Então, é a coragem de você ser quem você é, né? Óbvio que eu não estou Uhum. falando para ir brigar com o chefe, falar tudo que você pensa, não é isso, mas é começar a trabalhar esse amor, esse respeito, essa compaixão, o serviço dentro do trabalho também. E não achar que só você curando suas relações pessoais, só você, tipo, se trabalhando, que tá tudo bem, que no trabalho é inatingível. E não é.
porque você pode ser um exemplo para muita gente dentro do seu trabalho, sabe? Muita gente. Só de você brilhar um pouquinho diferente. Então, não ter medo, sabe? De, tipo, levar, ser espontâneo no trabalho. E tentar tirar o máximo possível dessas máscaras profissionais que a gente veste, né? Porque elas, muitas vezes, acabam criando um universo paralelo ali pra gente. E não é bem Aham. assim, né? A gente é íntegro realmente. E eu acho que é isso. É, eu acho interessante porque eu sinto que dentro do trabalho a gente necessariamente tem que ser um pouco diferente, de repente o jeito que você vai falar, né? Assim, tipo, sei lá, às vezes em casa tá acostumado a falar palavrão, a falar assim de algum jeito estranho, e aí você vai chegar no trabalho e você vai, tipo, vai ser mais formal, né? Depende do trabalho que você faz, né? Mas eu sinto que é isso vem ao encontro do Dharma que você falou, de que esses universos sejam mais próximos, porque tem pessoas que já são, tipo, mais formais todos os dias da vida delas, assim, tipo, pra elas é o natural ser assim. Então, um trabalho desses é perfeito. E tem pessoas que, tipo, não, e É, aí, tipo, o que elas vão fazer naquele lugar que elas vão, tipo, se separar cada vez mais de quem elas são, assim, do que elas, né? Porque existe um jeito melhor de ser. cada um tem o É, seu, né? acho que não. O jeito melhor de ser é quando a gente é quem a gente é, né? Do melhor forma que a gente pode. Não assim, que a gente tenta atingir um objetivo que foi colocado que a gente deveria ser, porque esse é um jeito legal de ser. Mas a gente, tipo, tá sempre triste, mal, assim, tipo, É. desencontrado, né? Mas isso no trabalho, eu acho que é uma coisa bem, é delicado até, né? Porque realmente a gente a gente sempre tem as coisas sociais que a gente tem que fazer por educação, né? Tipo, no sentido de, é o que a Ju disse, no trabalho você não vai falar palavrão, ou você não vai ter aquela explosão, teoricamente você não pode se tratar ninguém também. Mas no trabalho as sombras também vão vir. Então é aí que vem o trabalho do autoconhecimento, é você começar a entrar em contato com esses espaços e não ser tão reativo a isso que vem. Então, você não Aham. tenta, você não vai realmente explodir ali dentro. Então, o trabalho do autoconhecimento, no trabalho também, é você rever a forma como você trata os outros, como você lida com o seu trabalho. Então, é um desafio também, né? O mundo profissional é um desafio, com certeza. Meu, se a consciência começar a mudar dentro das organizações, eu acho que é a chave, porque as organizações regem o mundo, né? É E a real. gente tem que dar consciência coletiva um pouco. Pelo E acho menos que a esse é meu última Dharma. pergunta aqui da Isa, ela falou que a meditação por concentração não funciona para ela. Qual técnica eu posso experimentar e existe alguma ferramenta que me ajude a aprender? Acho que tem muito a ver com o que você falou lá no comecinho, né? Que para você também não, você preferiu uma coisa que fosse mais fluida, né? Então a Sara ela faz a meditação É. transcendental. Ah, Eu medito Vipassana, mas eu sinto também que tem muito a ver, assim. Então é, quer falar um pouquinho da meditação transcendental? A gente tem mais uns 2 minutinhos. tá. Ô, Isa, bom, eu acho que se você quiser, eu e o Hassan, né, meu companheiro, a gente fez uma live que tá no meu feed. Dá uma olhada lá, porque a gente fala bastante sobre a meditação transcendental, que é justamente a técnica que nós dois praticamos, que ela é um pouquinho mais natural e não é de concentração. E aí, se você quiser saber mais dessa técnica também, eu posso te colocar em contato com o Hassan, me chama no direct que você pode conversar com ele. E também tem várias. Eu também fiz um vídeo que explica de algumas outras técnicas, né? Tipo a de contemplação, meditações ativas, que dá para você também testar. Nada vai dizer mais que a sua experiência, né? Para você ir testando. Mas Exatamente. me chama lá que daí Acho que você pode conversar um pouco. e exatamente, é isso mesmo. O processo é a gente ir testando e a gente vai achando aquilo que tem mais a ver com a nossa personalidade, com o nosso momento de vida. E aí a gente abraça aquela e vai fundo naquela, porque também ficar pulando de um galho para o outro a vida inteira não funciona. Alguma hora tem que escolher e, né, deixar aquela coisa É. cutucar mesmo. Então, ai, muito bom, adorei conversar com você, cara. Aprendi pra caramba, sério. Foi muito bom. Gratidão Eu aí também. todo mundo Sempre muito que bom conversar, né? apareceu. Ai, cara, eu sabia que ia ser massa, tipo, eu senti no meu coração, assim. Então, entrem ali no Instagram da Sara, que é @consciousness,
Underline based. Underline based. Então, para vocês saberem um pouquinho mais, tem vários vídeos legais lá para falar sobre meditação, sobre autoconhecimento também. E depois, se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar aí, mandando direct pra gente. E vamos seguir aí. Então, semana que vem, na terça, na segunda-feira, eu vou conversar com a Dana sobre terapias energéticas. Então, gratidão, amiga. Bom fim de semana.